Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui nossa aula 5. Vamos falar sobre Aristóteles. Bom, vamos dar início aqui. A gente não tem muitos relatos sobre quem foi Aristóteles, né? Como que foi a vida dele antes do início da vida dele acadêmica. Mas a gente sabe que ele nasceu na Macedônia e ele não era de uma família muito rica também, mas ele vai seguir os estudos e os trabalhos dele até os 17 anos, quando ele vai entrar na Academia de Platão. Na Academia de Platão, ele não vai entrar como aluno, ele vai entrar como um ouvinte, né? E, diferentemente dos outros alunos, Platão vai enxergar em Aristóteles alguém que tem um potencial maior. É, Com o tempo, os dois foram criando esse laço de amigo e professor, e muitas pessoas consideravam Aristóteles um sucessor do Platão quando ele morresse. Só que os dois tinham algumas divergências, né, algumas diferenças de ideologia, porque enquanto que Platão ele era muito puxado para o lado da razão, Aristóteles ele era muito empírico. O que é empírico? O empirismo é basicamente a filosofia que fala que a sua visão de mundo, entre aspas, eu falo de uma forma bem resumida aqui para vocês, a sua forma de mundo, a sua visão de mundo se baseia nas suas experiências. Ou seja, para Aristóteles era muito mais relevante as experiências que você tinha de vida no mundo do que a razão em si. E por conta dessa divergência, ele não vai ser o sucessor de, de Platão nessa academia, né? Mas ele vai mais para frente criar sua própria escola de pensamento. Depois da morte de Platão, o Aristóteles vai sair da academia platônica e ele vai ser indicado, era um costume da época, de nobres indicarem grandes filósofos ou pensadores para serem os tutores dos seus filhos. E Aristóteles vai ser indicado para tutelar, né, o filho do rei da Macedônia, Filipe II. E quem é o filho do Filipe II? Ninguém mais, ninguém menos que o Alexandre o Grande, né? Vocês já devem ter ouvido aí nas aulas de história e tal. E aqui não é uma parte muito que a gente não deveria se aprofundar tanto assim, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. É, Filipe II, ele era o rei da Macedônia e durante suas conquistas ele tinha destruído uma cidade chamada Estagira. Essa cidade é a cidade onde Aristóteles nasceu. Então, em troca da educação que Aristóteles daria para o filho de Filipe II, ele reconstruiria a cidade dele. É, então, Aristóteles vai educar o filho do. Aristóteles vai educar o Alexandre o Grande até, se eu não me engano, os 16 anos dele de idade. E aos 20 anos, Alexandre vai começar as campanhas militares dele, né? E Alexandre vai ser bem conhecido na história porque ele unificou todas as cidades-estados da Grécia e conquistou grandes territórios na África, né? Acho que até o Egito, se eu não me engano, e alguns territórios na Ásia, indo até acho que se não me engano, até o Afeganistão ou Irã moderno. Enfim, é, como Alexandre Grande unificou todas as cidades-estados da Grécia, o Aristóteles vai voltar para Atenas, né? Que até então era a maior cidade-estado dessa região, e ele vai fundar o Liceu. O Liceu ele é basicamente a academia filosófica de Aristóteles. Aí tá um mapa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas aqui é o reino da Macedônia. Então, isso aqui era o reino que eles tinham. Eles vão conquistar a Grécia e tal.
E toda essa área em verde é o que o Alexandre o Grande vai dominar. Não é à toa que o nome dele ficou aí na história. Mas enfim. E vamos falar um pouco agora sobre os feitos de Aristóteles. É, como ele era muito empírico, né? Como ele baseava muito a sua filosofia nas experiências, tem muita coisa dele que vai ser reaproveitado mais para frente pela Igreja Católica. Quando a Igreja Católica domina toda a filosofia na Europa, eles vão utilizar muito o pensamento aristotélico para se basear nos seus estudos. Mas nessa época, o que vai acontecer? Ele, ele vai ter como principal base o trabalho em cima da política e em cima da ética. Na política, ele vai analisar todas as formas de governos que se encontravam na Grécia nessa época, desde a monarquia até a tirania, até a democracia. E como a gente bem está lembrado, nessa época quem eram os cidadãos que participavam da política eram os homens maiores de 21 anos, não escravos. E gregos, né? Tinha que ser grego. E deixa eu tomar uma água aqui. Bom, desculpa. É... O que Aristóteles vai propor? Depois de fazer essa análise de todos os sistemas políticos que tinham na Grécia nessa época, ele vai fundamentar que a única coisa em comum que esses grupos tinham é que a tendência das pessoas é se unir e formar uma sociedade em conjunto. Ou seja, a sociedade orgânica ela funciona estando junta. Esse é o padrão do ser humano, se juntar para fazer uma sociedade. E para essa sociedade ser gerenciada, a política precisa existir. Por isso até que ele não vai defender ou criticar uma forma de governo específica, ele vai ser simplesmente vai falar que a política é uma coisa necessária para a humanidade. Só que, claro, vamos lembrar que nessa época a política estava destinada para aquele grupo seleto de pessoas que eu tinha falado. Homens, gregos, maiores de 21 anos, não escravos, enfim. E como todas as aulas sobre a Grécia a gente comenta, esses grupos eram as pessoas que eram ricas o suficientes para não ter que trabalhar e por isso elas podiam se dedicar com mais tempo à filosofia, enfim. E ele também vai. Essas aqui são as duas frases mais famosas dele, né? O homem é um animal político e a outra complementa o outro. Que o homem que se isola da sociedade, ou ele é um deus ou é uma besta, né? Duas frases que se complementam. Sobre a teoria política de Aristóteles. Agora, indo falando um pouco mais sobre a filosofia dele. A gente vai explorar um conceito aqui chamado silogismo, que nada mais é do que a lógica. Ou seja, ele vai pegar um conceito que é geral para definir algumas coisas da unidade ou da natureza. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? Por exemplo, conceito da morte e conceito da gravidade. Todo humano é mortal. Logo, eu coloquei fulano ali, mas pode ser logo Maria, logo João, logo Renato, enfim. Vocês entendem? Ele pega esse conceito geral da morte e aplica para todo mundo. Por quê? Porque é um conceito que pode ser aplicado para todas as pessoas. Assim como a gravidade e, enfim. Vale lembrar que eu acabei não comentando, mas Aristóteles, ele, além de ser um filósofo e político, ele também focou muito nas áreas de biologia, de estudo da geografia, estudo até se não me engano, do sistema solar, se não me engano. E algumas dessas teorias, por exemplo, como elas foram reaproveitadas pela igreja,
elas eram tidas como verdade mais tarde. Então, nenhuma dessas teorias podia ser contradiz... con... elas não podiam ser contraditas mais tarde pela igreja. Então, é uma coisa um pouco triste até porque a filosofia dele que deu início a esse pensamento científico depois foi tratada como uma verdade e você não podia discordar disso para a igreja, por exemplo, que senão você era morto na Idade Medieval, que a gente vai explorar mais para frente. Mas enfim. Outro conceito que a gente vai explorar aqui, em Aristóteles também, é o conceito da virtude. Perdão. Para Aristóteles, todas as pessoas elas não nascem virtuosas, né? Vocês lembram em Platão que ele fala que a gente vai reaprendendo a ser virtuoso das coisas que a gente sentia no mundo imaterial. Para Aristóteles, não. Ele fala que a gente nasce capaz de ser virtuoso, ou seja, você tem uma série de virtudes aqui. Coloquei, por exemplo, alguns exemplos aqui nas palavras coloridas, mas esses exemplos aqui se podem tratar de qualquer outro exemplo de virtude. E como que funciona? Ele tratava é, essas áreas como excessos e faltas. Por exemplo, virtude da coragem. Uma pessoa que tem falta de coragem é covarde. Só que uma pessoa que tem excesso de coragem, ela não teme nada, só que de um jeito burro. Ou seja, se você pegar uma pessoa que tem muita coragem e falar pra ela pular de uma ponte, ela pularia. Virtude da inteligência, por exemplo. Alguma pessoa que tem falta de inteligência é boa. Mas uma pessoa que tem excesso de inteligência pode ser muito, por exemplo, arrogante, por assim dizer. Então ele fala que essas virtudes que você vai desenvolvendo ao longo da vida é o que torna alguém ético e a capacidade da pessoa de desenvolver essas virtudes ao longo da vida é o que torna essa pessoa virtuosa, para Aristóteles. E, enfim, como que, aqui já dando um final mais histórico para o filósofo, como que vai ser o final de Aristóteles? Quando Alexandre o Grande, que tinha conquistado todas aquelas áreas lá do... Vou até voltar aqui, não é muito importante, né, mas esse contexto histórico, mas eu vou apresentar para vocês. Como ele conquistou todo esse território aqui, é claro que ele vai incomodar muita gente. Opa, claro que ele vai incomodar muita gente. E depois da morte dele, em Atenas vai começar um sentimento meio anti-macedônico, porque foi a Macedônia que unificou todos os territórios. E como Aristóteles foi o tutor de Alexandre o Grande, ele vai ficar com muito medo de ser morto e ele vai acabar se isolando numa ilha até a morte dele. E ele vai deixar essa escola peripatética. Peripatética é só o termo para a academia dele. Ou seja, escola peripatética é a mesma coisa que a academia aristotélica. Ele vai dar escola sob o comando de seus alunos. Pessoal, não sei se ficou muito abrangente o conceito de Aristóteles para vocês, mas mais para frente a gente vai ver a importância dele principalmente na filosofia medieval, que vai ser a filosofia da Igreja Católica, que vai reutilizar o pensamento desse filósofo. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre Confúcio, né, filosofia chinesa, e vai desprender um pouco dessa filosofia grega que está um pouco maçante toda a aula. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, qualquer dúvida, mandem lá no grupo do WhatsApp ou no Classroom. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.